Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele e a Torá. Essa semana eu não vou falar da Paraxá da semana, que a Paraxá da semana é Re. Eu fiz essa Paraxá ano passado, a propósito. Aliás, esse vídeo era para ter saído semana passada. E a Paraxá da semana passada foi a Ekev. Então eu vou deixar um card aqui, gente, porque eu e meu filho fizemos essa Paraxá, tanto a da semana passada, a Ekev, como a dessa semana. E tá muito legal, vocês podem estar lá dando uma olhada. Foi o nosso primeiro vídeo, foi o da semana passada foi o primeiro vídeo, dessa semana o segundo. Então você vai ver que tá bem diferente, a voz do meu filho também tá bem diferente. Enfim, essa semana eu não vou falar da Paraxá, porque já tem essa gravada, eu vou deixar aqui, como eu falei. Então essa semana eu vou estar falando do milênio. Eu achei bem interessante, porque quando imaginamos o que o Eterno preparou para nós, é do ser humano sermos mais agradecidos e tementes a Deus. Lógico que eu vou tentar esmiuçar e tentar passar um pouco na mente de vocês, porque o assunto é muito extenso, muito complexo. Porque como o apóstolo Paulo diz que ele viu coisas inefáveis antes de entrar no tema, eu quero só dizer que não vamos morar no céu. Tem muitos versículos que nos diz isso. O reino de Yeshua será em Jerusalém. Vou deixar só alguns versículos, mas talvez com o caminhar do estudo, as pessoas que ainda não acreditam comecem a pensar de outra forma e vão ler as escrituras com outra visão. Em Provérbios 2, 21, 22 diz assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão desgarrados. Portanto, assim declara o Eterno, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou o Eterno, o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 18. Agora, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, 5. Até porque a promessa é a ressurreição. Se fosse para ficar no céu, não necessitaria ressuscitar. Eu vou ver se consigo colocar um card na legenda do vídeo do link do Rabino Matheus Sandona, que explica com perfeição sobre esse tema. E assim vou seguir com o objetivo desse vídeo, depois da vinheta. Vamos conosco? Sim. Para falar do milênio, eu preciso voltar em Bereshit, ou seja, no princípio. No princípio, o Eterno criou o Jardim do Éden. Leia os 3 primeiros capítulos de Gênesis e vemos que não havia morte. Os animais e o próprio homem não comia animal e sim a vegetação. Todos os animais eram submissos ao homem, então, obviamente, não o atacava. Não tinha doenças. Esse era o mundo que o Eterno planejou para o seu povo. E então aconteceu o que todo mundo conhece. Eva comeu fruto, pecou, porém tem um versículo que nos diz assim: bem-aventurado, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, o Eterno planejou e vai acontecer. Só vai demorar um pouco por causa do próprio homem, assim como eram poucos dias para os hebreus chegar na terra prometida, por causa da murmuração do povo, o relatório negativo da terra levaram 40 anos. Em Eclesiástico 1, 9 e 10 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê isto, é novo? Não, já foi, nos séculos que foram antes de nós. Eclesiastes 3,15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. O que eu quero dizer com isso? Que o milênio será o jardim do Éden, nada se faz novo, tudo se repete. Vamos ver alguns poucos dos versos que nos diz como será o milênio. Tá entendendo, meu filho? Uhum. Quero ver no final do vídeo o que você vai dizer. Porque como eu falei, aqueles vídeos que vocês vão ver do começo, que nós começamos a fazer os vídeos, vocês vão ver também que não tinha... Eram os vídeos menos tecnológicos, assim, que a gente vai renovando, né, evoluindo. Mas em contrapartida, meu filho era mais participativo. Né, meu filho? Uhum. Sim. Aí, ó. Quero só ver o finalzinho, viu? Então, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito,
Isso está em Isaías 11, 6 ao 10. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Em um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. As suas crias juntas se deitarão. O leão comerá da palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Isaías 65, 17 ao 25. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles, e ele será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Mas percebem no verso acima a semelhança do Gan Éden, que é o jardim do Éden? Então, quando você começa a ler aquilo que o Eterno preparou para nós no jardim do Éden, que infelizmente por conta do pecado veio a existir, voltará a ser. Então não vamos estar lá no céu brincando com corpos transparentes igual no filme. Nós vamos viver nessa terra assim como o Eterno planejou desde os primórdios, desde o princípio, porque os seus planos não podem ser frustrados por causa do pecado do homem. Compreende, meu filho? Uhum. É só aham? Sim. Mais nada? Uhum. Mas você tá entendendo? Uhum. Nós vamos viver no... E lá não vai ter fome, doença. Sim. Por isso que a gente tem que andar na linha, né? Uhum. Quer viver dessa forma? Não. Não? Não, espera, você... Quer viver dessa forma? Sim. E como será a terra? Yeshua reinando em Jerusalém. Essa terra será destruída, mas logo depois será reerguida e terá tudo plano. Olha o que fala em Isaías 44. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. E Yeshua irá tabernacular conosco. Já leram a festa dos tabernáculos, que são 7 dias, apresentando o 7º milênio. Em Amós 9, 11 e 15 diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando nas suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias de antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa nas uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão moços, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão seu vinho, farão pomares, e lhe comerão fruto. Plantá-lo-ei na terra, e dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Você viu que nós seremos arrancados, né? Ezequiel 37, 34 e 28. O meu servo Davi reinará sobre eles. O servo Davi é visto como o Machia, né? Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e as observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão. Habitaram e habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente.
Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecerei-lo-eis e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu, o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ou seja, Yeshua irá reinar em Jerusalém, que é ali o seu trono, o seu lugar. Ele vai tabernacular conosco. Todas as nações verão, saberão que ele é o Machia, o Filho do Eterno. E nós viveremos ali com ele, né? Habitaremos com ele, porque esse foi o plano, né? Do Eterno. Vocês lembram do plano a promessa do Eterno que o Eterno fez a Abraão? Que através dele seria benditas todas as terras. E o Eterno mandou ele seguir para um caminho de uma terra que ele iria mostrar. Se vocês perceberem, ele não chegou a conhecer a terra, né? Porque a terra estava ainda... Ele passou por Canaã, mas a terra ainda estava habitada pelos cananeus. Você acha que essa promessa foi vazia? Que ele morreu sem que cumpra? Não. Vai cumprir no seu retorno, quando tudo acontecer. Vamos morar em Israel, todas as famílias dessa terra. Zacarias 14, 16, 18 nos diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Consegue ver o porquê o milênio não será no céu? Eu, quando leio esses versos, tenho um entendimento que haverá as pessoas que serão transformadas naquele dia e terá as pessoas que não morrerão na ira do Eterno. Irá sobrar e viveremos pessoas com o corpo transformado e as pessoas normais, que se casarão, se darão em casamento e vão popular a terra. Até porque em Apocalipse diz que o diabo será solto depois dos 1000 anos e ainda irá enganar alguns. Nós que teremos o corpo transformado não podemos mais ser corruptíveis, como diz as Escrituras. Então, quem o diabo irá enganar? Compreende que é questão de interpretar a Bíblia? Enfim, esse estudo é muito longo. Claro que tem mais versículos que falam sobre o assunto. Em Apocalipse 21 vai falar da eternidade, que é o 8º milênio, que é depois do milênio, né? Que é quando o reino milenar, que é a Nova Jerusalém, ele vai descer, e João diz que as ruas são de ouro e não haverá morte, entre outras coisas, e ficará para outro estudo. Então esse é o 8º milênio, e o 8º milênio ele não é muito falado nas escrituras, né, que é a eternidade, que é quando a Nova Jerusalém vai descer, se fundir com a Jerusalém terrena, então o que é material se fundir com o que é o espiritual, e não saberemos o que é que vai acontecer, porque é poucos versículos que falam sobre isso. Acho que é Apocalipse 21 ou 22. Mas o que mais fala mesmo na Bíblia é o 7º milênio, que é o reino de Yeshua, onde viveremos aqui nessa terra, né? Não que não exista céu, ou que de repente nós podemos ir ao céu, né? Mas creio a nossa vida será aqui, vamos ter casa, vamos viver, né? Só diferente dos dias de hoje, né? Do pecado e de outras coisas. Tem alguma coisa pra falar? Não. Não, você tem sim. Pode falar alguma coisa. O que você entendeu? Poxa, disse que não tem nada pra falar. Acabou os estudos? Tem sim. O que você entendeu desse paraíso? Você vê por quê? Por que eu quis fazer esse estudo, abranger esse estudo? A gente fala tanto de outras coisas pra você entender o que o Eterno preparou pra nós. E quando você vir pecar, fazer alguma coisa contra as palavras do Eterno, você lembrar. Você quer o que no final? Porque aqui o tempo é passageiro. Você vê quando a gente teve até a pandemia do Covid, as pessoas morriam do nada. Morreram assim, uma hora você tá vivo, uma hora você não tá. Então você tem que se apegar a Deus para saber que no dia que chegar a sua hora, que se chamar a sua senha, você vai estar num lugar bom. Tá. E a Torá nada mais é até, não é só para isso, né? Aqui a salvação tá por meio de Yeshua e a Torá é para nós santificarmos, né? Mas é para viver bem nessa terra também. Se você olhar bem, cada mandamento diz respeito muito à nossa vida aqui nessa terra, o manual, né? Tá. Entendi. Realmente, gente. Veja os vídeos. Veja os primeiros vídeos que você vai ver meu filho mais participativo. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Toda semana, todo tema que eu vou fazer, eu vou falar pra você. Leia esse tema. Pra você vir assim, ó. Aliás, eu vou até começar a falar pra você fazer os vídeos. Já pensou? Não. É isso, gente. Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, se inscreva no canal, deixa
like, ative o sininho pra receber todas as notificações. Tá, isso ele sabe falar, né? Exato. Então, Shavuot também, porque vai estar sendo também a outra semana. Uma semana de paz, de prosperidade, de cura. Que o Eterno esteja na vida de vocês, abençoando. E é isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Tchau.